Pessoal, nesse exercício 7, o que ele está pedindo para a gente? Qual é a quantidade de calor necessária para aquecer 200 gramas de água a 20 graus Celsius, né, de 20 graus Celsius para 80 graus Celsius? E ele fornece para a gente o calor específico da água. Pessoal, antes de resolver o exercício em si, vou anotar os valores. Então, a massa de água, chamada de MH2O, vale 200 gramas. A temperatura inicial da água, chamada de TI, vale 20 graus Celsius. Ela vai ser aquecida até a temperatura final, de 80 graus Celsius. Perceba que ela não vai mudar de estado. O calor específico, que é o C minúsculo, que é uma característica da água, ele vale 1 caloria grama grau Celsius. E qual é a pergunta? A pergunta é a quantidade de calor, ou seja, quanto de energia, considerando que ela estivesse numa panela, recebendo o calor da chama do fogão, quanto de calor essa chama vai transferir para essa água. E o calor a gente precisa pela letra Q. Então ele está perguntando quantidade, o calor está perguntando a quantidade de energia térmica que foi transferida para essa água. Como essa água não vai mudar de estado, essa quantidade de calor que ela recebe é calculada pelo Q macete, que é uma quantidade de calor sensível. Então essa letra aqui, essa quantidade de calor que a água recebeu, você consegue calcular através do Q macete. Você usar a massa da água que foi aquecida, o calor específico dela, que é 1, e a variação de temperatura. Essa variação de temperatura nada mais é do que a temperatura final menos a temperatura inicial. Então a gente pode colocar aqui que a temperatura final menos a inicial vai ser 80 menos 20, ou seja, 60. Então qual é a quantidade de calor que essa água recebeu dessa chama ou de uma fonte térmica qualquer? 2 vezes 6 dá 12, com 3 zeros, porque tem 1, 2, 3, 12.000 calorias. Essa é a quantidade de calor que essa aguinha recebeu para variar sua temperatura. Tá bom? Tchau, pessoal!